Você tem reparado na quantidade de pessoas que não têm tido uma boa noite de sono, que não têm dormido bem? Possivelmente você é uma delas. E olha só o que o Douglas Gonçalves, grande Douglas Gonçalves do Jesus Cop, vai trazer de reflexão para a gente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre descanso, dependência e adoração. Mas antes, eu quero saber se você está bem, se você está na paz do Senhor, se está tudo certo. Tá bonzinho, meu irmão? Tá boazinha? Tá tudo bem mesmo? Espero que sim. Deixa aí nos comentários como que você tá. Não deixe de comentar, não deixe de participar. Aqui a casa é sua e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal do Projeto Celeiro. Vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, isso nos ajuda muito. Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo. Faz tudo isso na confiança, pode ter certeza que o conteúdo é responsável, é bom, beleza? E eu vou pedir também para que você nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, lá no @o Projeto Celeiro, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, enfim, conteúdos específicos para as outras redes sociais, por isso vale a pena você clicar, você nos acompanhar. Então, sem mais delongas, vamos ver o que o nosso querido Douglas Gonçalves tem a dizer. A gente usa essa expressão, dormir como um bebê, porque o bebê dorme muito bem, porque bebê dorme na certeza que tem pai, na certeza que tem mãe, na certeza de que alguém vai aparecer com alimento para ele. Por que a qualidade do nosso sono está tão ruim? Por que a gente está tão cansado e tão exausto? Isso vem de uma incredulidade. A incredulidade rouba o nosso sono, porque na incredulidade nós não temos fé que tem alguém cuidando da gente. Aí está uma grande verdade que o Douglas Gonçalves falou. Grande parte da nossa falta de sono, da nossa incapacidade de descansar, vem de uma ansiedade. E essa ansiedade, ela é resultado de incredulidade, claro, isso trazendo para o nosso contexto de fé cristã, para como nós entendemos como Deus opera no mundo e opera através de nós, em nós. Quando Deus estabeleceu o descanso, Ele estabeleceu também como um ato de adoração, é um ato de confiança, é um ato de dependência. Você diz para a sua própria alma, você presta um culto a Deus ao reconhecer que Ele está cuidando de tudo e que Ele vai prover o seu sustento mesmo no dia em que você estiver descansando. Ele vai prover o seu sustento mesmo nos momentos em que você estiver descansando. Ele vai prover o sustento mesmo nos momentos em que a terra estiver descansando. Então Deus estabeleceu isso já no antigo Israel, já com os hebreus, mas esse princípio não ficou lá atrás, ele vale para a gente também, e o nosso corpo grita quando não descansa, o nosso corpo sofre quando não descansa, o nosso corpo entra em parafuso, dá um piripaque quando não descansamos. Então a gente vê um crescimento enorme de pessoas com doenças, com problemas de ordem emocional causados por burnout, por estafa, por cansaço extremo, por estresse, por frustração de às vezes fazer demais e receber de menos. Nós vamos ler um salmo de peregrinação, provavelmente escrito por Salomão, para a gente entender um pouquinho e discutir um pouquinho a respeito desse assunto tão importante para a nossa vida. Olha só o que está escrito, ó. Se o Senhor não edificar a casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil montar guarda. É inútil levantar cedo e dormir tarde e trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles que ama. O que o salmista quer dizer aqui não é que você não deva trabalhar, não é que você não deva se esforçar, não é que você não deva aperfeiçoar as suas habilidades. Tudo isso é extremamente importante. Ponto pacífico, gente. Porque às vezes aparece gente que acha que não tem que mais trabalhar, que não tem que mais fazer as coisas, que critica o trabalho. Não, não é isso que o salmista está querendo dizer. Ele está querendo dizer sobre dependência,
sobre os excessos, sobre a falta de confiança em Deus que muitas vezes a gente vive, sobre a idolatria em nosso trabalho, a ponto de nós confiarmos a dependência de nossa vida ao trabalho. Eu já vi gente que chegou a perder a sua vida por causa de frustrações relacionadas ao trabalho. E isso é muito sério. Quando a gente aprende a descansar, e quando nós reconhecemos que o Senhor nos dá o sono, porque Ele nos ama, que o Senhor nos dá o sustento, a provisão, porque Ele nos ama, quando a gente reconhece que não adianta tanto trabalho, tanta preocupação na política, nas muralhas, na segurança pública, não adianta tanta preocupação com esses assuntos externos da nossa vida, com a construção da nossa casa, com a construção do nosso lar, não adianta tanta ansiedade, não adianta, porque o Senhor está provendo, porque Ele nos ama. E se a gente não confiar nisso, o resultado será uma vida cansativa, exaustiva. Existem dois fatores, pessoal, que têm contribuído para tanta ansiedade. A necessidade de muitas pessoas. A gente vive num país onde existem muitas pessoas vivendo na miséria, onde existe muita gente vivendo abaixo da linha da pobreza, e em muitos momentos essas pessoas precisam se esforçar muito mais do que uma pessoa de classe média, do que uma pessoa que já nasceu num berço de ouro, para conseguir conquistar o mínimo. Isso é um ponto importante, isso é um ponto que precisa ser refletido pela igreja, pelos governos e pela sociedade como um todo. A gente não pode aceitar a miséria, a pobreza das pessoas. A gente sabe que os governos, e principalmente aqui no Brasil, não têm feito grandes coisas para tirar as pessoas da sua condição de miserabilidade. Mas nós, como Igreja do Senhor, principalmente com aqueles que estão à nossa volta, que congregam a nossa igreja, temos que nos esforçar para dar oportunidade e para ajudar a prover na vida dessas pessoas. A gente pode ser ferramenta de Deus para ajudar as pessoas. Às vezes Deus está te chamando, às vezes você tem uma condição financeira melhor, às vezes você tem um chamado de liderança que consiga mobilizar muitas pessoas, que consiga mobilizar a liderança da igreja para ajudar o próximo. Isso é muito importante, isso é essencial dentro da vida da igreja. Mas uma outra via que acontece em nossa sociedade é o fato de que as pessoas têm sido cada vez mais ambiciosas, consumistas, pretensiosas em relação a bens, em relação a consumo, em relação a status. Aí mora um grande perigo, porque existe uma condição de inconformidade com aquilo que Deus tem colocado para você, com as oportunidades que Deus tem te dado. Nessa situação, as comparações reinam e trazem um peso infeliz para a vida das pessoas. Essa condição que já era muito comum no antigo Israel, onde os habitantes da nação se comparavam com as outras nações, buscavam reis, buscavam templos, buscavam grandes feitos que as outras nações tinham e que trouxeram peso para elas. No final das contas, assim como a Bíblia mesmo diz, principalmente através do profeta Samuel, acabou trazendo peso para a vida dos israelitas também. E esse princípio também nos persegue, porque somos seres humanos e nós reproduzimos esse comportamento, inclusive ingrato, com que o Senhor tem colocado. Deus, ele às vezes escolhe uns para ter mais condições financeiras, para a vida talvez parecer mais fácil, para os desafios dele talvez soarem mais fáceis, mas a gente não sabe a verdade que está por trás. Cada um tem o seu desafio, cada um precisa aprender a carregar a sua cruz. Nós devemos sim buscar o crescimento, mas sempre com equilíbrio, respeitando os limites do nosso corpo, respeitando o princípio do descanso, a nossa devoção, a nossa adoração a Deus, e certamente novas oportunidades vão se descortinar para nós.
a partir do momento em que nós confiarmos em Deus e trabalharmos e vivermos e crescermos e nos esforçarmos e nos aprimorarmos com equilíbrio. Bom, era essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para você. Eu desejo que o Senhor te abençoe muito, te ajude a encontrar o verdadeiro descanso nele e ter equilíbrio para confiar no Senhor e literalmente descansar também. Ter qualidade de sono, qualidade de vida. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo. Então vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Isso nos ajuda a alcançar novos públicos. Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos. Escolha aí 10 pessoas, aí, as 10 primeiras pessoas que aparecerem no seu contato, se forem seus amigos, é claro. Compartilhe esse vídeo com essas pessoas e nos ajude a chegar mais longe, beleza? Espero te ver no próximo vídeo. Até breve!